Muito bem, agora nós falaremos de um recurso que eu gosto muito dentro da plataforma, que é o Flow Designer. É uma ferramenta utilizada para criar automações, então para automatizar atividades dentro da plataforma. É uma ferramenta de uso muito fácil, na verdade. Então eu vou apresentar para vocês aqui os conceitos, alguns casos de uso, também sempre muito simples, mas não vou deixar de ressaltar a vocês a quantidade de opções que vocês poderão ter no futuro para o uso do Flow Designer. Tá? Então, eu diria que hoje, dentro da plataforma, é um dos recursos mais interessantes e que mais agregam valor no nosso dia a dia enquanto administradores. Então, iniciando aqui o Flow Designer, eu tenho essa história de usuário onde eu comento, né? Então, enquanto gerente de ativos, eu quero automatizar o meu processo de procurement, de uma forma que os empregados possam receber os dispositivos de uma forma adequada e melhorar a satisfação geral do nosso time. Então, aqui basicamente o que nós vamos fazer é configurar uma automação, tá? Então, nem se peguem muito na história, o importante é entender que vamos buscar automatizar processos. Vamos passando aqui para o próximo slide. Então, o Flow Designer ele é uma interface não técnica para construir e habilitar automação de processo, né, capacidades de automação de processos conhecidos como flows. Aí é muito importante também ressaltar, né, o que eles querem dizer com não técnico. É não técnico justamente porque eu não preciso scriptar uma pessoa com conhecimento básico de processo, conhecimento básico de como funciona a estrutura por trás da plataforma ServiceNow, consegue construir lógicas muito poderosas usando poucos cliques, arrastar e posicionar, esse tipo de coisa. Então, os flows eles automatizam lógicas de negócio de uma aplicação em particular ou processo, como aprovações, tarefas, notificações, operações em registros e etc. Daí aqui ele vai estar dentro do menu All, Process Automation, Flow Designer. Então, já vamos começando aqui a ir replicando, só para a gente não ficar muito tempo nos slides. Então, se eu vier aqui buscar por Flow Designer, ele vai abrir numa janela separada, né? Ele tem uma suíte própria dele aqui dentro da plataforma. Vou deixar ele carregando aqui, enquanto isso já começa a falar da estrutura e vamos alternando entre o PowerPoint e a demonstração. Então, no Flow Designer, uma vez que nós iniciamos a criação ou edição de um flow, nós vamos ter dois componentes principais, sendo o primeiro dele o trigger, né, ou o gatilho, e após isso as actions, ou ações. Então, basicamente, os triggers que esse primeiro slide está mostrando aqui para vocês, eles definem quando aquele fluxo deve ser chamado. Então, qual que é a condição? Quando o que acontecer, aquele fluxo vai começar. Então, quando um chamado adotar determinado estado, quando chegar uma data específica, quando ele for chamado por uma aplicação. E é exatamente essa explicação que tem aqui. Então, os gatilhos eles podem ser de três formas: record-based, que são esses primeiros aqui, que vai ser baseado então num registro. Quando um registro é criado, ou atualizado, ou ambos. O date-based ele vai disparar esse gatilho em uma data ou em intervalos específicos. Então, por exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente, rodar apenas uma vez, criar uma repetição e assim por diante. E o application based, ele é disparado quando condições de uma aplicação são atendidas. Então, na verdade, as condições são definidas na aplicação e a aplicação chama o flow. Ok? Ainda explorando um pouco aí sobre os gatilhos, nós vamos ter lá então, por exemplo, nesse caso o gatilho escolhido foi record based, né? Então quando um registro ele é criado, na tabela incidentes, e a prioridade é crítica. Então vejam aqui, você tem uma condição usando novamente aquela estrutura parecida com o que nós vimos anteriormente do Condition Builder, onde eu seto um campo, seto um operador e seto um valor, tá? Para aquela condição ser atendida. Então vamos dizer, chama esse VTB sample flow quando isso aqui for verdadeiro. Ok. Ahn, Na sequência, nós teremos as actions, né, que são as ações. Então, as ações, elas são operações que serão executadas pelo sistema, como procurar um registro, atualizar o valor de um campo, solicitar uma aprovação, logar um determinado valor em alguma tabela, entre outras coisas. E as actions, elas são inúmeras, tá? Inclusive, nós podemos criar actions customizadas para vários cenários possíveis. Então, nós vamos falar um pouco aí sobre as mais básicas, mas depois também vocês fiquem à vontade para pesquisar em documentação, explorar seus próprios cenários e assim por diante. Ok, voltando na nossa plataforma, então está aqui o nosso Flow Designer, já está carregado. Então, falando primeiramente da anatomia, né? Uma vez que eu vim aqui,
digitei Flow e cliquei aqui em Flow Designer, eu caio nessa tela, onde eu posso ver aqui em cima, no topo, algumas opções, que eu vou passar brevemente por elas por enquanto. Então, a primeira aba aqui seria Flows, é onde efetivamente nós temos os fluxos, então eles estão aqui embaixo, né, listados. Esses são todos os fluxos que existem atualmente na plataforma, ativos ou inativos, o nome deles, a aplicação que roda e tudo mais. Caso eu precise localizar um flow específico, eu posso naturalmente usar a busca contextual aqui no topo de cada coluna ou ainda aplicar um filtro, como já estamos habituados também. Indo aqui para outro extremo dessa nossa tela, temos aqui o novo, onde eu posso criar então um novo flow, um novo subflow ou uma nova action, tá? Então vamos aqui falar sobre esses três caras, né? Então temos o flow, que já vimos aqui em cima, que é basicamente o fluxo em si, né? Então é o componente principal do Flow Designer. O subflow é uma ação que eu vou poder chamar a partir de um flow. E por que eu usaria um subflow, por exemplo? Digamos que numa empresa eu tenho uma atividade que ela é repetitiva. Então, sei lá, eu quero criar um subflow de aprovação do gerente. Então, quando eu criar um fluxo que requer a aprovação do gerente, em vez de todas as vezes que eu precisar fazer essa aprovação, eu tenho que criar no fluxo uma action de aprovação, eu posso criar toda a sequência de atividades, desde pegar quem é o gerente, enviar a notificação, alterar o status do chamado, colocar tudo isso dentro de um subflow que vai ser chamado pelo flow. E aí, depois disso, qualquer flow que eu for criar, que precisar criar a estrutura de aprovação, em vez de ter que criar do zero, eu apenas aponto para esse subflow, ok? Para quem é um pouco mais familiar com programação, ele tem um comportamento, vamos dizer, parecido com o que seria uma função. Eu consigo deixar agrupado ali uma série de recursos, eu só passo, a partir do flow, eu passo os valores, né, eu passo ali as variáveis que eu quero que ele trabalhe, e ele pode me dar um retorno, inclusive, daquela atividade. Então, isso seria um subflow. A gente não vai explorar ele muito a mais nesse curso, mas para que vocês saibam esse tipo de comportamento. Ele é usado para comparar atividades repetitivas. As actions, então eu terei, como eu falei para vocês, as actions já padrão da plataforma, mas eu posso criar outras actions também, onde basicamente eu posso criar actions de scripting, actions de integrações, são ações já prontas. Então, por exemplo, eu quero criar uma action que vai se conectar com um banco de dados externos e me trazer um determinado valor e retornar isso para o meu flow. Estou dando um exemplo bem aleatório aqui. Nós vamos ter a oportunidade de estressar isso um pouco mais adiante. Aqui em Executions eu vejo todo o histórico dos últimos flows que foram executados na plataforma. Então, se eu quiser visualizar aqui, onde pode ter dado um erro, consigo ver status, tudo mais. Aqui eu tenho connections, né? Então, por exemplo, né, é uma coisa que nós vamos ver bem ao final já, mas dentro do Flow Designer ele tem uma capacidade de integração com outras plataformas, um recurso chamado de Integration Hub. Então aqui também fica sendo exibido quais conexões o Flow Designer tem configuradas nele. Também é um assunto que não é tão relevante neste momento para vocês. E por último, eu tenho aqui o menu Help, onde eu tenho aqui documentação, as spokes do Integration Hub, né? Então, como eu falei, né? Quando a gente fala de integrar com ferramentas externas, esse conceito de spoke, isso aqui geralmente então são ações customizadas também com um pacote de ações do Flow Designer com um propósito distinto, né? Que podem ser customizadas ou que podem ser até adquiridas na loja da ServiceNow. Vídeos relacionados ao Flow, cursos do Flow, discussões, né, no fórum e tudo mais. Nesse momento, nós vamos focar bastante no que é o Flow, então. Então, eu vou clicar aqui no novo Flow. Primeira coisa que ele vai me pedir um nome para ele, então, meu novo fluxo. A única coisa que aqui é obrigatória é realmente o nome, mas eu poderia pôr uma descrição para auxiliar qualquer pessoa que precise navegar por aqui. Vou mantê-lo na aplicação global. Não vou criar nenhum tipo de proteção para impedir que outras pessoas usem ele. E aqui eu posso dizer se eu quero que execute as etapas desse fluxo como usuário logado ou como usuário de sistema. Dependendo da atividade, é legal deixar como usuário de sistema, para que esses logs apareçam e você não tenha em nome do sistema, para que saibam que é uma automação, e também para evitar algum problema de algum usuário sem permissões adequadas, impedindo assim que o fluxo rode corretamente. Mas claro, vai depender dos requisitos iniciais. Cliquei aqui no Submit e aí vocês vão ver esse canvas, esse painel aqui com a estrutura do Flow parecida com o que nós vemos na apresentação. Ele vai me oferecer aqui um tour, que eu vou pular nesse momento. Então, o que nós temos? Né? Nós temos aí o meu novo fluxo, o nome dele, né, que eu posso até renomear por aqui. Dentro do Flow, eu tenho tanto uma estrutura dessa forma que eu tenho
que ele vai abrindo aqui como organograma. Tudo bem que eu não tenho nada aqui, então por isso não vai dar para ajudar muito para ver mais detalhes. E eu tenho uma outra view que é de diagrama, que ele vai estruturar esse flow também com essa outra estrutura um pouquinho mais visual. Isso aqui é um recurso um pouquinho novo. Eu ainda prefiro trabalhar na ordem sequencial assim. Vocês vão ver como isso vai ficar daqui a pouquinho. Eu tenho o botão teste para ir testando o flow que eu estou criando, o botão para ativá-lo ou desativá-lo. Sempre que nós editamos um flow, é importante lembrar de ativá-lo após finalizar a edição. Botão para salvar meus registros, botão de opções adicionais, como propriedades, estágios do flow, variáveis, coisas que nesse momento também vou pedir para vocês não se preocuparem para focarmos no que é realmente importante dentro do flow. Então, como eu comentava lá nos slides, eu tenho aqui o gatilho e eu tenho as ações que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um novo gatilho. Aqui novamente, né, eu tenho os Record Based, Date Based e Application Based. Eu vou criar um baseado em registro e vou dizer registro criado ou atualizado. Em qual tabela que eu quero que esse fluxo seja executado? Nesse caso, eu vou dizer aqui na tabela incidente, que surpresa, né? E vou criar uma condição. Aqui eu vou clicar nesse mais aqui, de adicionar filtros. Opa, tá carregando. Aqui no caso, eu vou falar que quando a prioridade mudar para um crítico, vai ser isso a minha condição. Aqui eu digo se eu quero que esse trigger rode só uma vez, durante o ciclo de vida do chamado que ele disparar, para cada mudança única nesse chamado, então toda vez que mudar ele vai ficar validando isso. Apenas se já não tiver esse mesmo fluxo já rodando nesse registro, ou para cada atualização desse registro também, parecido com o each unique change. Eu vou deixar que eu quero que rode apenas uma vez mesmo. Deixei bem simples, aí eu clico aqui em Done. Ok, tem um gatilho. Então, uma vez que eu disse quando eu quero que esse flow seja disparado, eu vou para Actions dizer o que eu quero que ele faça. Então, eu tenho três opções aqui. A primeira é Action, onde eu vou achar tanto actions customizadas como spokes, né, como eu tinha falado, que são pacotes de ações para determinadas ações, que nós vamos ver já já. Eu tenho lógicas de flow, como por exemplo se, como alguns loops, como o for each, o do the following, tem aqui decisão, tem aqui esperar um tempo específico, chamar um workflow, né, lembrando que nós temos além do flow os workflows, que é um tópico que vai ficar um pouco à parte por enquanto, entre outros, né, tem até o try aqui também para fazer validação de exceções. E por último eu tenho os subflows, né? Então aquela etapa que eu falei para vocês, aqui eu posso plugar algum subflow pré-existente para determinadas ações. Então eu vou começar aqui com uma action bem simples. Aliás, antes de incluir a action, só dar um scroll aqui, ó, vocês vão ver que tem várias actions criadas. Eu tenho aqui alguns poucos não instalados para AWS, para Adobe, Amazon, Azure. Itens aqui, muitos deles dependem de uma subscrição à parte, tá? Isso é muito importante de ter em conta antes de ofertar ao cliente alguma coisa que possa demandar uma subscrição à parte. Ó, Google, e assim por diante. Jenkins, vai ter bastante coisa. Mas além dessas spokes, eu vou ter aí as ações do escopo global. Tá? Aqui para ficar mais fácil de procurar, uma vez que nós as conhecemos, eu posso, por exemplo, buscar aqui por update record. Isso é uma ação que vai fazer o quê? Vai atualizar um registro. Então eu vou clicar aqui. Pronto, criar a primeira ação aqui, número 1, né, e ele vai me deixando criar outras na sequência. E aí, já vou começar a explicar para vocês que aqui na direita existe esse menuzinho que é chamado de Data Pill. O que esse Data Pill faz? Ele vai agrupando, vai listando aqui para mim, na verdade, em objetos, todos os dados dos elementos que eu estou incluindo aqui. Então eu vou até excluir essa action aqui para vocês verem que esse 1 aqui vai desaparecer. Depois eu faço de novo. Pronto. Então quando eu criei um gatilho, ele já criou aqui para mim ó, o trigger, que foi o record created updated. Ele já me traz aqui o incident record, que é o registro que eu estou atualizando, campos alterados, a tabela de incidente e alguns outros detalhes. Daqui, por enquanto, o mais relevante para a gente é esse incident record, que quer dizer o quê? É o incidente que disparou esse gatilho. E aqui dentro, quando eu clico nessa setinha, eu tenho acesso a todos os campos daquele incidente. Então, caller, por exemplo, quem fechou, comentários, item de configuração, data, enfim, todos os campos vão estar aqui. Dando continuidade, então eu vou agora incluir aquela action novamente.
de update record. E ao incluí-la, reparem como ela me pede algumas informações. Então eu já tenho action. Aí ele fala, tá, você quer atualizar qual registro? E ele fala, arraste o registro do data pill. Então qual registro que eu quero atualizar nesse caso? Nesse caso, eu quero atualizar o incidente que disparou esse fluxo. Então ele está aqui em cima, incident record. Arrasto para cá. E é tão simples quanto clicar e arrastar realmente. A partir desse momento, esse cara, dinamicamente, né, vai ser o que vai ser atualizado. Outra forma de fazer isso sem clicar e arrastar seria clicar aqui nesse Data Pill Picker, que é uma estruturazinha que vai abrir, que vai me permitir navegar por aqui. Então, eu tenho aqui o trigger, clico no trigger, ele abre uma outra janela. Eu tenho o Incident Record aqui também. Eu gosto mais de clicar e arrastar, para mim é mais visual. Ele já vai popular automaticamente a tabela, porque ele vai entender que esse registro é da tabela incidente. E aí ele vai me perguntar, ok, atualizar o registro, já sei qual é o registro. O que que você quer fazer nesse registro? Aí ele vai me trazer os campos. Então o que que eu quero atualizar? Eu vou colocar aqui no Work Notes uma nota bem simples falando, este incidente mudou para P1. Posso também, vamos pensar aqui, é que eu não quero mexer com a prioridade dele porque já vai estar disparado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse chamado aqui e eu vou colocar no grupo de atribuição network. Pronto. Obviamente, né, não é todo o P1 que deveria ir para um grupo de network, como eu falei, ignorem o exemplo, foquem mais na solução realmente. Mas então eu estou dizendo que toda vez que um chamado for que a prioridade de um chamado mudar para P1, eu quero que seja incluída uma nota e que seja atribuído para o grupo network. Ok, vou dar um done aqui. Reparem que aqui no data pill ele criou esse update record, que é essa ação número 1. E o que que ele fez? Então, o registro, a tabela e o status da ação. Não é muito importante para esse cenário, mas quando nós falamos aí de transitar dados entre ações, isso aqui vai ser mais útil, como vocês vão ver já já. Outra coisa que eu vou fazer aqui, não é tão comum para incidentes, tá? Mas eu vou fazer apenas para fins de exemplo. Eu vou colocar uma action aqui de ask for approval, que seria solicitar a aprovação. Aí de novo, Adriano, como você conhece essas actions? Dia a dia, tá? A dica que eu dou para vocês é ler a documentação, procurem actions que fazem sentido dentro do cenário que vocês estão trabalhando e tudo mais. Então eu vou colocar aqui ask for approval. Aí de novo, né? Aprovação para qual registro? Vou de novo arrastar o incidente aqui. Ele vai popular automaticamente aqui o tabela incidente, ele vai me preencher também aqui com qual que é a aprovação. Eu vou setar aqui a condição da aprovação. Então eu quero que aprove ou rejeite quando? Quando qualquer um aprovar ou rejeitar. E aqui eu vou ter outras condições, como por exemplo, só aprovar quando a maioria aprovar, quando for, no caso de um grupo, né? Ou quando tantos por cento aprovar, ou então, enfim, eu vou criando várias condições, né? Eu posso criar uma condição só para aprovar, só para rejeitar, ou ambas. E aqui é a mesma coisa, né? Todos responderem, todos os usuários aprovarem ou rejeitarem, porcentagem e assim por diante. Nesse caso, a aprovação, eu quero que seja feita pelo gerente do caller. Então, vamos pensar, onde que eu vou localizar o gerente do caller aqui? Eu tenho aqui no registro de incidente, vou abri-lo. Aqui dentro eu tenho o campo caller, perdão, que é a referência dele, certo? Está aqui, caller. Se eu colocar esse cara aqui, eu vou mandar a aprovação para o solicitante, o que não é o que eu estou esperando. Eu expando o caller e aqui dentro eu pego o campo manager, que é o gerente dele. Está aqui, arrasto e está feito. Aqui eu posso setar uma data de vencimento, então quando chegar a data, aprova, rejeita ou cancela, ou não faz nada. Tá? Vou deixar aqui para não fazer nada. Done. Ok. Então até aqui já fizemos duas etapas. Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma condição C, que é o flow logic, e vou falar C. Aprovado. Aqui na condição C, eu tenho que pegar algum elemento aqui do meu data pill e falar quando esse elemento tiver determinado valor, faça alguma coisa. Então vamos lá. Neste caso, eu vou vir aqui na minha action ask for approval, que foi a número 2, e aqui reparem que eu tenho um campo que chama approval state. Isso aqui vai me retornar aprovado ou rejeitado, quando alguém, né, aprovar ou rejeitar esse chamado. Então eu vou pegar esse approval state, vou colocá-lo para cá. Então, quando o approval state for aprovado,
Pronto, isso é tudo que o C faz. Ele é um bloco apenas da condição. Done. Ele abriu uma ramificação para cá. Agora eu tenho um caminho que desce para cá e tem um caminho que vem para cá. Então, lembrando, né? Se aprovado, eu vou pôr uma ação aqui. Primeiro eu vou colocar aqui um update record, que eu vou dizer que registro que eu quero atualizar, o incidente record. O que eu quero escrever? Eu quero vir aqui no workflow, perdão, no work notes e colocar aprovado, tudo maiúsculo assim, e vou alterar o state para in progress, por exemplo. Ok. E aqui nessa outra ramificação, eu vou colocar uma. Opa, não é lógico, eu vou colocar outra ação, também de update record. Ah, aqui eu vou aproveitar para mostrar outra coisa para vocês também. Eu tenho um recurso quando eu tenho uma action. Quando eu passo o mouse em cima dela, eu tenho algumas coisas que eu posso fazer aqui. Entre elas, eu posso deletá-la, eu posso inserir um comentário. Deixa eu colocar aqui, comentário de aprovação, por exemplo. Pronto. De repente, quando eu estou construindo um flow, isso vai nos ajudar a saber o que, que aquilo faz. Eu posso copiá-la ou duplicá-la, né? Então eu clico aqui, pronto. Só que, Adriano, não faz sentido eu ter isso aqui duplicado aqui. Realmente não faz, mas eu posso pegá-la através desse handle que tem aqui no canto, esses pontinhos, e arrastar para cá, vai aparecer a linha, e pronto. Agora tem um caminho para cá e tem um caminho para cá. Qual que seria a vantagem? Aqui é o de aprovação, certo? Vou clicar aqui, vou alterar esse comentário de aprovação para comentário de rejeição. Vou expandir essa action clicando sobre ela. No Work Notes eu vou dizer reprovado. Opa, reprovado. E o state eu vou mudar para cancelado. Gente, de novo, é um exemplo, tá bem aleatório, né? Geralmente um incidente não vai ter um cenário como esse, mas apenas para que vocês vejam os campos sendo movimentados a partir do Flow Designer. Então eu vou clicar aqui no Done. Beleza. O que mais que eu quero? Uma vez que isso aqui for aprovado, eu vou fazer uma action de. Deixa eu ver qual que é o nome certo aqui. Acho que vai ser Insert. Não, vai ser Create. Create Record. Eu quero criar um novo registro. Eu vou criar um novo registro na tabela Incident Task, que são tarefas de incidente. Nesse novo registro, eu vou dizer quais os valores que eu quero que preencha. Eu vou colocar aqui short description. Vou falar incidente criado, incident task criada a partir do inc, dois pontos. Aí eu quero trazer para cá o número do incidente. Como que eu faço isso? Lembrem-se que aqui em cima no trigger eu tenho o incidente e tenho os campos dele. Então eu posso simplesmente navegar por aqui, achar aqui o campo number e arrastar. Dessa vez eu vou fazer diferente, vou usar aqui o Data Pill Picker. Clico aqui, tenho aqui todos os Data Pills, ó, então a ação 1, 2 e a 4. A 3 não tem porque a 3 é um if, né? É só uma flow logic, ele não tem dados. Mas vamos lá no trigger. Incident record. Em vez de clicar aqui, clico nessa setinha, como se fosse um dot walk. Aliás, como não, é um dot walk. E acho aqui o number. Pronto. Incident task criado a partir do inc e tal. Outro campo, description. No description, eu vou querer copiar o description do trigger. Exatamente o mesmo. Então, posso vir aqui, procurar o campo description, em ordem alfabética, coloquei para cá. Deixa eu pensar, acho que está de bom tamanho aqui, gente. Lógico, aqui eu poderia fazer alguma coisa, aguardar quando determinada condição for atendida, tudo mais. Apenas para fechar esse fluxo, eu vou incluir aqui uma flow logic end flow. O que eu quero dizer? Eu vim para essa ramificação, quando eu chegar aqui, para. Porque dependendo de como isso está configurado, eu já vi versões do Flow Designer que ele vinha para cá e pulava de volta para cá. Então sempre coloque um end para você ter certeza que ele acabou. Aqui, já no final, o end não vai estar habilitado, porque eu já estou na última etapa, não tem nada aqui para baixo, tá? Bom, deixei esse fluxo criado, vou salvá-lo. Vou ativá-lo depois de salvar. Perfeito. E agora, como nós podemos testar isso? Então, primeiro vamos pensar no nosso gatilho, enquanto ele salva aqui. Então, o incidente, perdão, seria um incidente criado ou atualizado, onde a prioridade mude para 1. Beleza, então vamos tentar fazer isso. Vou vir aqui na nossa plataforma. Vou criar um novo, só para a gente ter um exemplo bem fresquinho aqui.
Então tá, tem um número lá, vou pôr um caller. Eu tenho que achar um caller que possua gerente. Eu acho que eu possuo, então vamos pegar o sistema administrator aqui, a gente já valida. Clica no i aqui. Manager Abel Tutor, beleza, tem o Abel aqui. Por que que eu estou vendo isso? Porque se vier alguém sem gerente, meu fluxo não tem uma condição para caso o gerente esteja vazio. E aí vai dar erro no fluxo. Então deixa aqui um. Já validei isso, vou colocar aqui incidente de telefonia. PABX deixou de funcionar. Nossa, PABX é antigo, hein? Ok. Bom, vou mudar aqui o impacto para 1 e a urgência para 1. Automaticamente a prioridade vai ser calculada a 1 também. E vou salvar esse registro. Bom, está salvo. Repara que já aconteceu alguma coisa aqui. Apareceu uma nota aqui pelo system de esse incidente mudou para P1. Né? Então isso aqui, como vocês podem ver, não fui eu que escrevi, naturalmente isso veio do Flow. Para a gente acompanhar o que está acontecendo aqui, eu esqueci de fazer uma coisa, tá? Mas eu vou seguir o exemplo só para a gente não perder a linha aqui. Então, ele está anotado. Se eu voltar aqui no nosso Flow Designer, eu vou voltar aqui no Home e vou em Executions. Lembra que aqui é onde eu verifico os flows que foram chamados por último. Eu consigo ver por data. Eu tenho aqui, ó, meu novo fluxo, que foi o que eu acabei de rodar. Tem outros flows que são configurados para rodar em paralelo, mas eu estou vendo ele aqui. Estou vendo que ele está aguardando. Ao clicar aqui na primeira coluna, não está habilitado. Essa instância de estudo ela não habilitou o log de workflow. Então a gente não vai conseguir ver aqui, mas eu conseguiria ver exatamente nesse visual em qual etapa o fluxo está. Eu não vou fazer essa configuração de habilitar o fluxo agora, porque na instância de vocês também não vai estar habilitada, mas por enquanto então fica na ideia de que se eu quero ver o acompanhamento de um fluxo, eu posso fazer isso usando o executions, desde que a propriedade adequada esteja ativa. Mas vamos lá, então já sabemos aqui, esse incidente mudou para P1. Isso traduz no quê? E pelo menos já é uma garantia que nosso flow rodou, né, primeiramente, então ele fez isso aqui, ó. Esse incidente mudou para P1, e ele deveria ter atribuído para network, vamos ver? Opa, está em branco, deixa eu atualizar aqui para ver. Pegou o network aqui também. Então, beleza, essa etapa funcionou. O que que ele deveria fazer na sequência? Ele deveria pedir uma aprovação para o gerente do requested form, do caller. Vamos ver se a aprovação foi gerada. Está aqui embaixo, a aba approvers, tem uma aprovação. Está aqui para o Abel e está pendente. Então, o flow, nesse momento, ele está parado exatamente aqui. É isso que nós veríamos naquele executions que eu ia mostrar. Ele está aguardando a aprovação. Se eu rejeitar, ele vai cair para esse braço. Se eu aprovar, ele vai cair para esse braço. Então, vamos lá. Vou simular uma aprovação do Abel aqui. Beleza. Então, o que que nós vamos ver aqui nas notes? Vamos só dar mais uma atualizadinha para garantir que está tudo atualizadinho. Então, o state mudou de new para in progress, e inserido uma nota aqui aprovado. Então, ele veio para cá, ele escreveu aprovado, mudou para in progress. O que que eu queria que ele fizesse na sequência? Criasse um registro na tabela incident task. E foi aqui que eu falei que eu esqueci de um detalhe. Uma coisa que eu deveria ter colocado aqui é o parent, para dizer que esse registro aqui ia ser pai do registro que eu criei. Aí nós poderemos vê-lo aqui, na verdade na Incident Tasks. Eu não vou visualizá-lo aqui agora, mas o registro de fato foi criado. É que ele foi criado sem um vínculo, porque eu não criei esse vínculo. Então se eu vier aqui, se eu vier aqui e digitar Incident Task, eu entro na tabela de Incident Tasks e eu tenho aqui o registro que foi criado. Então, se eu clico aqui, vocês vão ver que está aqui, ó, incident task criada a partir do INC e o número, né, tal 16, que corresponde a esse. Copiou aqui a descrição conforme eu queria e era isso que eu esperava, certo? É isso aí. Então, assim, é um exemplo bem simples, tá? Mas como vocês puderam ver, usando o Flow Designer, eu consegui atualizar o status de um... Peraí, vamos voltar aqui, que está mais interessante. Eu consegui atualizar, atualizar o grupo de atribuição de um chamado, inserir uma anotação, pedir uma aprovação. De acordo com a aprovação ou rejeição, eu inseri um novo comentário, alterei o estado do chamado, criei um registro novo baseado naquele estado e encerrei meu fluxo. Tá? Aí, de novo, né, estou mostrando a funcionalidade. Aqui eu poderia ter algumas regras.
Por exemplo, aguardar que esse registro mudasse para resolvido, essa task, e criasse uma segunda task para outro grupo, seria um outro exemplo. O que faltou eu colocar aqui, por exemplo, seria isso aqui, ó, parent, e aqui eu colocaria o incident record. Com isso, esses dois elementos ficariam vinculados. Eu conseguiria ver aqui no campo parent. Já explico para vocês o que é isso. O campo parent estaria preenchido e da mesma forma, aqui eu poderia incluir a related list de incident task e verificar as tarefas vinculadas a esse incidente, que é isso aqui. Então, novamente, até para não complicar muito, eu não quero que vocês fiquem muito focados nesse lance de incident task, pai, filho, não era nem a intenção. Mas a lógica que me faltou nesse último etapa aqui foi só colocar o parent aqui para vincular a task nova que eu criei ao incidente original. Ok? Isso aqui foi a demonstração do Flow. Vamos voltar aqui no nosso PowerPoint agora para vermos o que mais tem de interessante. Aqui eu acabei já avançando bastante a parte dos dados, né? Então mostrei aqui o recurso de você arrastar o dado direto para Action. Aqui está destacado também o Data Pill Picker. Também o Flow possui um menu de ajuda. Eu posso clicar no ponto de interrogação e ele vai te direcionar para, enfim, dicas ou então para o link da documentação e assim por diante. Eu tinha falado um pouco sobre o workflow nas sessões anteriores e voltando agora de novo. Então, esse slide é um slide muito interessante para vocês entenderem que justamente hoje o objetivo da plataforma ServiceNow é atuar com o Flow Designer e cada vez menos com o Workflow. Primeiro, por causa da facilidade de usar blocos de construção, conforme vocês viram, e também pelo fato de ser uma ferramenta com mais recursos. Mas indo além, né? Por que usar o Flow Designer versus o Workflow? Então, o Flow Designer, para orquestrar processos de negócios através dos serviços, com pouco conhecimento técnico dos usuários, reduzir o débito técnico, ou seja, menos necessidade de gente especializada, reduzir a quantidade de script e reutilização de scripting para simplificar atualizações e deployments, né, e liberações em produção. E quando formos fazer integrações com sistemas terceiros, também é interessante usar o Flow Designer. Quando usar o Workflow? Quando já existe uma lógica que já foi desenvolvida em Workflow. Então, por exemplo, eu peguei um ambiente de um cliente para suportar e já está em Workflow. Então, eu mantenho aquela lógica. Às vezes é melhor do que você ter que redesenhar toda a solução. Como é o exemplo também, ontem nós perdão, ontem não, nos módulos anteriores nós falamos sobre a base de conhecimento, a estrutura de publicação, aprovação, aposentadoria de um item, de um artigo de conhecimento está em workflow. Então não tem por que usar o Flow Designer se já existe um workflow criado lá. Quando o processo requer alguma lógica complexa ou scriptada, ou seja, alguma coisa que eu vou precisar usar algum bloco mais complexo, mas, de novo, isso cada vez mais está se tornando, está deixando de ser verdade, porque o Flow Designer cada vez mais vem absorvendo processos complexos. Os passos requeridos não existem ainda no Flow Designer, então isso está meio vinculado com o de cima. É só para aquele caso, peguei uma lógica aqui muito complexa que ainda o Flow não faz. Eu posso fazer pelo Workflow, ou você está numa instância que possui a versão anterior ao Orlando, ou um timer de SLA é requerido, porque o timer de SLA ele ainda não é suportado pelo Flow Designer. Também não se preocupe muito com esse conceito. E também sobre a versão Orlando, hoje a maioria das instâncias que nós trabalhamos vão estar no mínimo com a versão, eu diria, San Diego, talvez Roma. Tá? E o que, que são essas releases? Né? O ServiceNow solta releases novas a cada semestre, então uma no começo do ano, uma no fim do ano, com nomes de lugares do mundo. Atualmente a mais recente que está saindo agora é a versão Utah, que vem aí com algumas novas funcionalidades. Anterior a Utah nós tínhamos a Tóquio, anterior a Tóquio San Diego e anterior a San Diego Roma. Então assim, a ServiceNow tem uma cultura muito forte de manter os ambientes dos clientes atualizados, por tema de estabilidade, por tema de novos recursos, por tema de segurança. Então, dificilmente vocês vão encontrar alguma versão anterior a Orlando. Aí, se vocês digitarem no Google ServiceNow Releases, vocês vão conseguir encontrar também o histórico aí das últimas versões e tudo mais, inclusive mudanças que cada release vai tendo. Bom, complementando a isso, eu tangenciei em alguns momentos o assunto integrações. Então, quando eu quero me comunicar
com ferramentas externas. Então, para compartilhar dados entre o ServiceNow e sistemas externos. Isso pode ser um sistema de login, pode ser o LDAP, né, que é o sistema aí da Microsoft para gerenciamento de contas, alguma comunicação, algum sistema de monitoramento, algum sistema que faz scan e discovery dos dispositivos de rede, entre outros cenários. Então é possível ter isso, o ServiceNow mandando dados para uma ferramenta externa mandando dados para o ServiceNow consultando dados na ferramenta externa e assim por diante. Esse é o conceito de integração, ele não vai entrar muito a fundo aqui dentro. Existem várias formas de você fazer integrações dentro do ServiceNow, e o que é importante saber vinculado ao Flow Designer é o que eu havia falado um pouquinho antes sobre o Integration Hub. Esse recurso do Integration Hub, ele basicamente já possui os spokes, então essa palavrinha que eu tinha falado lá atrás, né, que é um conjunto de ações já prontas, mas então spokes preparados para se comunicar com ferramentas externas. Então, por exemplo, eu tenho spokes para falar com o Twilio, tenho para falar com Slack, Microsoft Teams, Facebook, Webex, Zoom, entre outros. E aí o que vocês podem ver é que existem aqui vários pacotes, então Starter, Standard, Profissional e Enterprise. Aqui, de novo, o importante é que vocês se preocupem em, antes de desenhar a solução com o cliente, entender onde o cliente se encaixa aqui. Para, de repente, antes de começar a falar, olha, tá bom, você quer integrar com o Box, mas para isso você vai precisar do Integration Hub Professional. É uma realidade para a empresa fazer esse upgrade? Se for, ótimo, vamos adiante. Se não for, podemos buscar outras alternativas de integração que não seja utilizando o Integration Hub. De novo, aqui não precisam se preocupar em conhecer muito a fundo como operar. Existe um módulo de conhecimento na plataforma de conhecimento da ServiceNow só para o Integration Hub, mas de uma forma geral, é interessante saber que o Integration Hub ele traz conjuntos de spokes pré-definidos para ser facilmente configurados com integrações da maioria das ferramentas de mercado, pelo menos as principais. Um outro assunto agora, como nós estamos nesse tópico de automação, ele não está diretamente relacionado ao Flow Designer, mas é um recurso que apenas eu gostaria de deixar para vocês também o conhecimento. E isso aqui é um off-topic, tá? Não é uma coisa que vocês precisam se preocupar, nós não vamos ter demonstração nem exercício disso. É sobre o Virtual Agent. O Virtual Agent ele é uma plataforma conversacional que ajuda usuários a conseguir informações, fazer decisões, submeter uma requisição, um incidente e tudo mais, através de uma interface de mensagens. Então é um chatbot mesmo da própria ServiceNow, onde a gente consegue configurar linhas de conversa, né, desde tirar a dúvida do usuário, passar para ele um link para ele verificar alguma documentação, ou então ele fala lá, meu computador não está ligando, eu vou abrir um incidente para o time de field verificar o que está acontecendo. Tudo isso de uma forma muito fluida e muito customizável. A gente consegue transformar o Virtual Agent, colocar um nomezinho que tenha mais a ver com a empresa, mudar o logo, colocar o logo da empresa, criar um avatar customizado e assim por diante. É uma ferramenta bem interessante. Eu diria para vocês que, na minha perspectiva pessoal, eu gostaria de ver mais clientes utilizando ele hoje, porque ele realmente é muito poderoso. Toda a parte de aprendizado de máquina da ServiceNow é muito poderosa. E recomendo muito a vocês que trilhem também dentro das plataformas de aprendizado da ServiceNow, que eu também vou deixar algumas aí até o fim do curso com vocês, que vocês tomem um tempo para conhecer o Virtual Agent, porque cada vez mais inteligência artificial, chatbots, tudo mais está em alta no nosso mercado. Ok, dito isso, nós finalizamos o nosso módulo 4 e a última sessão dele agora é a 4.3. Vocês vão ter um lab para fazer, que será justamente referente a criar um item de catálogo bem simples para recapitular o aprendizado do começo desse módulo e integrar um Flow Designer a esse item de catálogo. Ok? De novo, vai estar na sequência com a documentação. Façam com bastante calma. Tem um tempo sugerido aí de 40 minutos, mas fica a critério de vocês fazerem mais tempo ou em menos tempo, caso vocês estejam super familiares. Na sequência também vai ter um quiz com algumas perguntas de fixação. Então agradeço novamente pelo tempo até aqui. Esse módulo é um módulo bem especial dentro do ServiceNow. Então se alguma coisa aqui não ficou muito clara, anotem suas dúvidas para que vocês possam tratar no plantão de dúvidas ou enviar por e-mail para a gente. Voltem no vídeo em trechos que talvez não esteja claro para vocês, mas diria para vocês que assim, o conhecimento mais profundo da plataforma nós vimos até aqui. O módulo seguinte nós vamos falar sobre a introdução ao desenvolvimento, que também, né, começa a extrair uma capacidade bem forte da plataforma.
no que se diz respeito à customização. Aí nós começamos a a tirar um pouquinho o pé do administrador e começamos a nos tornar desenvolvedores. Mas como são muitos conhecimentos bem profundos e o propósito desse curso não é apenas treinar pessoas experts em desenvolvimento, nós vamos fazer uma introdução com calma, trazendo aí conceitos e exemplos mais simples para que vocês possam, no tempo de vocês, se desenvolverem. Então agradeço a companhia de vocês até aqui e nos vemos no último módulo, módulo 5 do ServiceNow Fundamentals.